Minas S.A. Temporada Inovação. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Hoje eu converso com André Salazar, CEO do Grupo Aterpa. O Grupo Aterpa é constituído pela construtora Aterpa, pela SAM, que é de concessões em saneamento, e pela J. Dantas, de obras em túneis e escavações. O grupo foi criado em 1951. É uma empresa familiar com sede em Belo Horizonte. E a gente vai falar sobre vários assuntos hoje com o André, que é da terceira geração da família já na empresa. André, muito obrigada por nos receber aqui na sede da Aterpa. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu que tenho que agradecer, uma honra estar sentado aqui nessa cadeira em que eu já vi tantos grandes empresários, gente amiga, gente que eu respeito e admiro muito, tendo essa oportunidade aqui. Então, para mim é uma honra também. Obrigado por estar nos dando essa oportunidade. Para mim também é ótimo, porque a temporada, o objetivo dela é esse, sabe? Mostrar às empresas o que as empresas estão fazendo para esse Brasil crescer mais ainda, posicionamento delas lá fora também. Então, eu queria começar um pouco sobre a sua trajetória, né? Você já está no grupo, você tem 46 anos, está no grupo desde 1999, já assumiu o Grupo Aterpa desde 2017, quer dizer, já tem um chão aí grande e já sabe falar para as pessoas o que é comandar um grupo desse tamanho, não é? Com tantas empresas e com um portfólio tão diversificado. Eu brinco que eu tenho 46 anos de Aterpa, né? Porque desde que a gente já nasce tendo essa interação com a empresa, de criança, e à medida que a gente foi crescendo. Eu tive, quando entrei na escola de engenharia, experiências, né, em outras empresas, estágios, que é natural no início da formação, mas de fato eu entrei aqui em 1999 como estagiário, porque eu fui formar no ano 2000, e depois foi bem marcado a minha evolução na empresa, porque primeiro eu fui para as obras, então fui morar no interior, morei em Araxá, fiz obras aqui em Itabirito, aqui nas redondezas. Ah, você foi mesmo, sentiu o canteiro de obras lá no chão. Pé na lã, exatamente. Oh, isso é muito bom. Então, fiquei 4 anos, aí fui complementar minha formação acadêmica e fui fazer um MBA na Europa, lá na Espanha, em 2003, 2004. Quando eu voltei em 2005, eu assumi um cargo de diretoria comercial, eu mudei para Brasília. Naquela época, a gente trabalhava muito para o governo federal, então eu fiquei por 3 anos como diretor comercial lá, junto do nosso principal cliente à época, que era o DENIT. E aí eu voltei depois, em meio de 2008, porque a gente começou um processo de alguns M&As, de algumas aquisições de empresas, e eu vim coordenar esses processos. Meu pai, à época, era o presidente, tínhamos eu e um executivo como 2 vice-presidentes, e aí a gente fez a passagem do bastão em 2017, então eu já estou agora há 7 anos como presidente. E aí, a questão de liderar, de comandar, eu acho que todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Mas está mudando muito, não é, André? O jeito de liderar, não é? Muda Cada hora muito. É uma novidade. Muda muito. Eu acho que a forma como eu vi o meu pai liderar, que eu acho que em algum momento eu tentei reproduzir, depois eu descobri que não era, quer dizer, ele era muito dele fazer, dele dar o exemplo, dele estar ali tentando ser a pessoa de frente, e eu fui muito mais para uma linha de perceber que tem executivos e profissionais com formação e com habilidades e capacidades tão melhores do que a minha, que é muito mais eu estar preocupado com o alinhamento deles, em saber que os incentivos estão alinhados, em saber que eles são as pessoas certas nos lugares certos,
porque a capacidade deles fazerem, deles buscarem o crescimento, o equilíbrio da empresa é muito maior do que se eu mesmo estivesse tentando fazer. Então, eu acho que a evolução da minha percepção de comando e de liderança, que eu acho que eu tenho ainda muito a evoluir, mas o que eu consegui aprender nesses 25 anos está caminhando para essa atuação um pouquinho indireta, sabe? Uhum. Ou seja, hoje precisa muito do time, não é? Um time forte, alinhado, com pessoas com várias questões, né? Os soft skills, né? Para poder levar a empresa, não é? Mais descentralizado, então, essa questão do comando num tempo desses de tecnologia, de inovação. Exatamente. Eu tenho 6 diretores que estão diretamente respondendo para mim. 4 dos 6 são da minha geração, dessa faixa de 45 anos, e tem 2 que são já acima dos 60 anos. Então é até um mix interessante. Mas existe a linha logo abaixo, né, das gerências, que já é a turma de 30 e poucos, né? Então são os millennials, essa turma que de fato está muito discutido aí nas faculdades, na mídia, não é? Que é uma motivação diferente, né? O que eles estão dispostos é diferente, o exemplo que a empresa tem que dar, a forma como a gente tem que se apresentar como alguém que contribui para a sociedade e alguém que, enfim, vai além de um pacote de remuneração, vai muito da nossa cultura, do nosso jeito de ser. As pessoas têm que ter aquele orgulho de vestir a camisa. Então a gente tem uma preocupação enorme com isso, porque a gente sabe que sem essa turma a gente não anda para frente, não. A empresa ela não consegue performar sozinha, não é? Ter resultados especiais todos os anos, né? Para poder, sem esse time que quer inovação, que quer essa pegada tecnológica e que quer isso aí, não é? Quer ter esse retorno da empresa também, não é? E principalmente no nosso caso, que a gente atua, né, de forma geograficamente descentralizada, né? Eu brinco que a gente faz infraestrutura e isso pressupõe que estaremos em lugares que não têm infraestrutura. Então, para criar, né? As pessoas estão em cidades muito pequenas e muito longe, né? Nem sempre você consegue ir de avião, tem que ir, né, de carro, enfim. Então, tem que capacitar essa turma lá na ponta, tem que sentir que os valores da empresa, que a cultura da empresa são bem absorvidos por eles e que eles, de fato, nos representam lá na ponta. Então, a gente tem que ter um cuidado enorme com eles. Esse ano, a gente está, né, com 73 anos, e no início do ano passado, de 23, eu criei uma diretoria de gente e cultura, que é uma coisa inédita assim, na nossa história. Ainda mais num setor como esse, né, de infraestrutura, que é tão tradicional, é uma coisa ainda tão, né, baseada em obras. Como é que é essa diretoria? Para a geração atual é super importante. E eu achei que a gente cunhou esse cargo entendendo que cultura está indissociável da questão de RH de gente. Porque não basta você falar, vamos recrutar bem, vamos montar aí um pacote de remuneração boa e vamos treinar as pessoas que vai dar tudo certo. Não. O alinhamento cultural dessa equipe com o que é valor da empresa é essencial. Então, a Juliana, que é a nossa diretora de Gente e Cultura, ela, desde quando a gente começou a conversar sobre a atuação dela, ela entendeu que ia estar nesse pilar de recrutamento, seleção, parte salarial, parte de benefícios, etc., mas que estaria na parte de qual o impacto social positivo que a gente está gerando para a sociedade, qual o nosso compromisso ético, o nosso compromisso de governança, o nosso compromisso com o próprio desenvolvimento. Eu sempre falo, né, nessas falas mais amplas, a gente tem esses eventos de final de ano, a gente fala lá para 120 lideranças da empresa, e é até meio repetitivo, mas eu sempre falo, e não tem assim nenhuma demagogia nisso, falar, a minha principal função é fazer com que a Terpa seja o melhor lugar para vocês estarem. E isso transcende a vida profissional, porque em algum momento eu falei, é o melhor lugar para vocês se desenvolverem profissionalmente, mas não.
é a família, é o equilíbrio. Quer dizer, hoje a gente não consegue mais dissociar a vida profissional da vida pessoal e da vida familiar. Então, passa um tempão dentro da empresa, né? Se o cara estiver infeliz porque a esposa dele está infeliz ou porque os filhos dele não estão tendo uma... Ele não vai estar bem profissionalmente. Não. Então a gente fica o tempo todo, e essa diretoria foi exatamente assim, por uma percepção de que eu, de fato, precisava de ajuda para isso, que com o crescimento da empresa, nós estamos com mais de 3 mil funcionários hoje na empresa, é que a gente, de fato, precisa cuidar dessas pessoas. Ô André, a gente até sentou aqui, não é, com a figura do seu avô, o fundador do grupo Aterpa, né, José Salazar. Qual que é a importância dele para você, hein? Essa coisa de caminhar as gerações, perenizar uma empresa numa área que é tão desafiadora no Brasil, não é? Com altos e baixos, tantas empresas que já se foram. É um peso para você ou significa aí um combustível, uma garra maior para levar adiante esse sonho do seu avô? Meu avô é uma grande inspiração, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ele e é até muito gostoso, porque eu encontro muitas pessoas assim no clube, no próprio ambiente do setor, né? E ele era uma unanimidade, assim. Todo mundo fala super bem, um cara super gentil, super, né, educado e uma pessoa de uma ética super forte. E a gente sentia isso como neto, né? A gente ia para a fazenda com ele. Tinha orgulho, né? Passava de ser neto dele. Dias com ele e era uma pessoa assim espetacular. Conta um pouco para a gente como estão os negócios do Grupo Aterpa hoje, né? Ela tem a Aterpa, a construtora, tem a SAM, que é de concessões e saneamento, e tem a J. Dantas, que é de obras em túneis e escavações. Como que está dividida hoje todas essas funções do Grupo Aterpa? Em 2005, a gente fez uma reorganização em que a Aterpa ficou, de fato, como uma empresa pura de infraestrutura, de obra, e a gente criou uma holding que tinha esses ativos de siderurgia e que depois a gente expandiu para a mineração de minério de ferro. E ali em 2005, a gente achava que terraplanagem de pavimentação era uma coisa que estava muito vala comum, 100, 200 empresas fazendo. Era competir com um mercado cheio de players que não ia... E aí a gente não ia avançar muito, né? E a gente criou a gente cunhou a expressão de falar, temos que buscar fazer obras qualificadas, e aí qualificadas no senso mesmo de complexidade de engenharia. Agregar valor a essas obras, né? O que vocês podiam oferecer mais nesse pacote? E aí tudo acontece um pouco por acaso e um pouco por planejamento, né? Mas a gente tinha uma sociedade mineira aqui, todo mundo muito amigo, a gente tinha lá uma relação ótima com a família que tinha sido fundadora da M. Martins, e que era o doutor Murilo Martins, Márcio Martins, o Alex Veiga, que era genro do Murilo. E a empresa, o doutor Márcio tinha acabado de morrer, estava sem sucessão e era uma referência na parte de pontes e viadutos. E a gente, quem sabe a gente compra essa empresa, será que dá certo? Nem tinha muito esse termo M&A, era uma coisa bem mais assim prosaica. Era tão incipiente, não é? E a gente encarou, era uma empresa que tinha 50 anos de história, que os diretores, os executivos, a equipe que a gente trouxe se adequou muito, porque é um pouco daquela cultura mineira de uma empresa fundada há 50, 60 anos. E não querer que ela morresse, né? Assim, querer que ela continuasse. E foi um sucesso, assim, a integração foi super suave, e em pouco tempo a gente era como que uma coisa só, tendo assim a sinergia e os benefícios, né, do que podia ser juntado e mantendo separado o que era uma coisa mais específica daquele nicho de atuação. A gente gostou muito, logo em seguida a gente teve a oportunidade de comprar o controle da então Sonel, que era uma empresa fundada pelo Dr. João Lúcio Souza Lima. Os 2 filhos dele eram já executivos da empresa, segunda geração. A gente manteve eles como sócios, como executivos da empresa, mas compramos o controle societário, era uma das principais executoras de obras para a Copasa.
E logo em seguida teve a oportunidade da J. Dantas, que era uma empresa também super referência, mineira, 5, 6 décadas de atuação na parte de túneis e escavações subterrâneas. Então a gente abriu o leque, conseguiu entrar também em outras áreas, não por aquisição, mas aí começamos a fazer obras ferroviárias, e ali muito rapidamente a gente abraçou o que a gente estava buscando, que era exatamente essas obras qualificadas. E não ficar dependendo só de uma obra, só de um projeto, exato, né? Exato. Só de um tipo de cliente. Então, em 2010, assim, um pouco que esse processo se completou, a gente entendeu que a gente estava atuando em obras civis pesadas, de infraestrutura, e que era um leque suficientemente bom para a gente, enfim, poder ter o tamanho que a gente queria ter. Em 2014, foi curioso, eu tenho isso bem guardado, que foi o primeiro ano que o privado foi maior do que o público na empresa, ali 50-50, 60-40. O último contrato público que a gente conquistou na empresa foi em 2014, então agora está fazendo uma década sem atuar no público. E em 2018 foi 0 de faturamento público na composição do nosso faturamento total. Ou seja, foi isso que fez a empresa virar a chave, e foi o que salvou a empresa dessa crise toda que o país teve? Você acredita hoje? Você tem algum arrependimento? Eu tenho a convicção, né? Então, assim, talvez não seja por acaso que eu tenha assumido, né, a presidência da empresa em 2017 e que 2018 tenha sido o primeiro ano que não teve. Então, eu acho que eu fui dentro do que os meus valores, a minha cultura, a minha formação, enfim, prática e acadêmica, as minhas crenças. E aí tem uma coisa meio darwiniana, que os profissionais vão se reciclando e quem se sente melhor e performa melhor dentro desse nicho, dentro dessa estratégia que a gente desenhou, vai crescendo, vai ficando. E quem de repente se sentia melhor no ambiente de execução de obra pública foi também sendo expelido naturalmente e indo para outras empresas. Então a gente viu esse processo de adaptação e de mutação do perfil de profissionais acontecendo, enfim. Então, assim, hoje a gente está muito satisfeito com a estratégia. Eu sei que se eu atender o cliente no aspecto da segurança, no aspecto dos planejamentos, do cumprimento dos prazos, no aspecto da aderência dos orçamentos, no aspecto de aceitar os protocolos que aquele cliente tem e a gente conseguir nos adaptar para funcionar dentro do protocolo dele, ele vai estar satisfeito. E ele vai estando satisfeito, ele vai me gerar mais oportunidades. E é exatamente isso que está acontecendo. Qual é o faturamento hoje do Grupo Aterpa e quais são as obras que ela tem atualmente no país e até fora do país? Como é que ela está posicionada hoje? Ano passado, como eu comentei, a gente superou essa barreira simbólica aí de R$1 bilhão, ainda que faturamento já há algum tempo deixou de ser assim. A gente conseguiu consensar aqui nas lideranças da empresa que faturamento é consequência. Resultado, a gente tem essa figura, eu vou atender bem o cliente, vou preocupar em ter os contratos equilibrados, com a margem adequada, com uma condição de baixa alavancagem, de uma condição financeira tranquila, que isso naturalmente está trazendo crescimento. O cliente está bem atendido, ele nos convida, você faz uma obra de 100 milhões bem feita, ele confia que pode te dar um de 200. Ele fideliza, e a coisa vai acontecendo. E aí, hoje, como é que está? Assim? Quais são as áreas? Hoje a gente quais são as obras? A gente tem algo aí como uns 10 canteiros, umas 10 frentes. A gente tem a Vale já como nosso principal cliente, talvez a gente tenha 5, 6 canteiros com a Vale, em grande parte aqui em Minas, temos Itabira, temos Congonhas, temos Jeceaba, temos Mariana, temos aí algumas obras. Ganhamos agora um contrato lá no norte de Goiás, que é a construção de um trecho de 50 quilômetros da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Participamos nos últimos 3 anos do que é considerada a maior obra rodoviária do país, que é o contorno de Florianópolis. É um contorno de 54 quilômetros, tirando o tráfego de longa distância de dentro ali da grande Florianópolis. E aí é tudo, né? Tem túnel, tem tudo, aí a gente entrou lá executando túneis grandes.
Nossa, o pessoal Então lá a gente obra. agora executou 8 túneis, fizemos quase 8 quilômetros de túnel. Como é que vocês fazem para não abandonar a obra, hein? Porque é a maior reclamação que a gente tem nesse setor, né? Conta o segredo de fidelizar e não ter isso, a Terpa envolvida nesse tipo de notícia, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, não tem bala de prata. Então a gente começa lá no comercial, é muito comum a gente receber convites, porque no privado não tem edital, não tem licitação, ou o cliente te chama ou você simplesmente nem pode participar daquilo Você ali. nem fica sabendo, né? Nem fica sabendo. Então é muito comum a gente agradecer o convite. É às vezes constrangedor, a gente busca ser o mais diplomático possível, você fala, olha, eu não sou bom nisso, eu não vou te atender bem nisso. Então, acho que começa daí. Depois, num estudo assim muito criterioso, muito diligente, né, de engenharia, né, e de orçamentação e precificação, e até de contrato, porque você vai ter que discutir um aspecto qualitativo das regras contratuais e tudo, e aí a gente tem isso muito claro e usa isso muito, porque chega um ponto que o cliente te pede um desconto, você fala, isso supera a minha responsabilidade com você em te entregar um bom projeto até o fim. Porque o pessoal bota o preço lá embaixo, na bacia das almas, e depois aí não dá conta, vê que está perdendo dinheiro, pelo juiz, abandona a obra. Ninguém faz uma obra até o fim perdendo dinheiro de forma passiva, de forma pacífica. Rasgar dinheiro, né? Vai estar sempre ali criando um estresse, um problema que muitas vezes redunda na interrupção prematura do contrato. Então, eu acho que tem uma disciplina estratégica. A gente tinha cunhado o termo OSF aqui. Essa obra é OSF, mas o que é OSF? Obra que sabemos fazer. Então, assim, começa com um peneiramento do que a gente, de fato, acredita que a gente faz bem. Depois, um estudo bastante criterioso da parte quantitativa, técnica e jurídica contratual. E depois, uma responsabilidade comercial, que é muito bom quando você não tem meta de crescimento, quando você não tem um faturamento. Tem que performar, tem que pagar dividendos, né? Capital aberto, tem que dar aqueles resultados, né, que não você fica quase doido. Uma obra, né? é muito melhor do que ter uma obra deficitária. A obra deficitária é destrutiva demais. Para empresas como a nossa. Né? Sim. Quais são as outras obras? Ferrovia, em Goiás. A gente tem ferrovia. Tem também a concessão no Amapá, não é? Que aí é um saneamento. Formato um pouco diferente, porque lá é um contrato de 35 anos, tem um investimento previsto de 3 bilhões de reais, em que a gente vai partir praticamente de uma situação em que ninguém tem uma boa água tratada e um esgoto coletado tratado, e em 10 anos a gente vai universalizar isso para quase 1 milhão de habitantes dos 16 municípios do Amapá. A gente tem a área urbana inteira do estado do Amapá. E aí, como que vocês fazem isso? Vocês pegam dinheiro no mercado? Sim. Ou dá para ser caixa próprio, né? Lá em especial, lá a gente fez uma sociedade com a Equatorial Energia, que é uma empresa gigantesca, que vale 40 bilhões de reais na bolsa, e que atua em energia, e que optou estrategicamente por diversificar para saneamento. Eles são os concessionários de energia do Amapá, então tem um pouco essa sinergia. E aí, com a sociedade, a gente precisou pagar uma outorga à vista, né, que era o critério de julgamento do leilão na parte comercial. Então, teve um desencaixe importante à vista, que foi parte de recurso próprio, parte de recurso tomado, né, no mercado. Tem quanto tempo essa concessão que vocês já estão administrando lá? Em julho, vai fazer 2 anos que a gente assumiu mesmo. Está gostando? Está achando que o Grupo Aterpa vai caminhar para isso? É uma área interessante para o crescimento da empresa, por esse lado? Ou não? Você quer continuar com um trabalho diversificado de obras? Não, a gente, assim, é curioso, porque quando a gente comprou a La Sonel em 2010, ela tinha 15 contratos com a Copasa. Então, era basicamente obra de 12 meses, 18 meses. Todo mês você faz o serviço, mede o serviço, recebe, emite a fatura, recebe o serviço. Então, e aí, aos poucos, a gente foi vendo que esse tipo de obra foi também ficando pouco qualificado, foi tendo
alguns players assim, muito baixando leilão, preço, né? e tudo. E a gente foi vendo que o nicho... Então a gente ganhou em 2013 uma PPP de saneamento em que a gente universalizou o esgoto do município de Serra, no Espírito Santo, que eram 500 mil habitantes, era o maior município do estado do Espírito Santo. E a gente viu que esse seria um caminho. Então, nos últimos 10 anos, a gente deve ter participado de uns 20 leilões. Os grandes grupos de infraestrutura do mundo, que inclusive tem capital aberto em bolsa, enfim, que faturam bilhões de dólares, etc., é sempre uma combinação de tiro curto e tiro longo. Então, você sempre tem as obras que a gente chama de empreitada, que são as obras de 12, 18, 24, 36 meses, aquela obra que começa e acaba e que você tem que estar constantemente repondo, o que a gente chama de backlog, que é repor seu estoque de contratos, porque o estoque vai baixando a cada mês, né? Isso gera um caixa. Isso é o caixa rápido, né? Isso gera um caixa rápido. Ter ali o dinheiro para pagar as contas. E as concessões, normalmente, elas têm payback com 10 anos, com 12 anos. Então, você coloca, mas o contrato é de 25, 30, 35 anos, você retorna esse capital lá na frente com uma taxa atrativa para o risco do projeto. Então, essa combinação funciona bem, você tem em algum momento algumas concessões maduras que geram uma recorrência de EBITDA, de geração de caixa, até te blindam de pegar, às vezes, uma época ruim, uma época de seca e tudo. E nas épocas normais, em que a gente está conseguindo operar bem, que a gente está conseguindo gerar caixa, a gente tem um uso nobre para esse caixa, que é regar aquela sementinha do projeto de longo prazo, que depois vai te dar frutos ali na frente. Então, Mas então vocês querem pegar outras concessões também, em saneamento? A gente tá com iniciativas tanto em saneamento quanto em rodovias. Hoje eu estou conversando com André Salazar, CEO do Grupo Aterpa. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. Estamos de volta com mais um episódio da temporada Minas S.A. Inovação. Hoje eu estou conversando com o CEO do Grupo Aterpa, André Salazar, em mais um episódio para você aqui na sede do Grupo Aterpa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nessas concessões em rodovias, vocês vão entrar sozinhos? O Grupo Aterpa entra sozinho ou ele entra também com parcerias? A gente faz um consórcio né? Com outras empresas e disputa. 5 bilhões muito grande, não dá para... Mas é curioso, porque eu falo, a gente ganhou uma lá em 98, pô, daqui a pouco a gente ganha outra. E é difícil, assim. Você cada igual hora do mundo, hein? E as obras também, né? A gente faturando aí 1 bilhão aí com obras, a gente, basicamente, se quiser ficar desse mesmo tamanho, a gente tem que ganhar 1 bilhão de obra todo ano, né? E para isso, por exemplo, no ano passado a gente teve que disputar 15 bilhões de reais de obra para ganhar 1 bilhão. Então a gente tem uma estatística aqui que já vem desde 2009 e ela varia muito pouco
em que a gente ganha 10% do que a gente disputa. Então, a minha sala técnica... Isso está bom ou está ruim? Você quer melhorar esse percentual aí? Eu gosto desse percentual. Você acha ele pé no assim, chão? Se eventualmente for 15... Não compromete a empresa? Não tem tanto problema. Mas, assim, pode saber, se tem uma empresa que está ganhando tudo que está disputando, ela não vai durar muito, né? Porque consegue, né? Segurar existe esse concorrência, caixa. existem concorrentes competentes, existem vantagens competitivas que às vezes o outro tem que você não tem. Existe os clientes que contratam muito, esses clientes muito grandes, eles avaliam o risco que eles estão concentrando em cada prestador de serviço. Então, em algum momento, ele fala, nossa, eu já dei aqui 3 contratos para a Terpa, já tem muito que a Terpa tem que performar aqui para mim, vamos esperar um pouquinho para dar mais alguma coisa. Então, vai tendo uma certa gestão do cliente de risco, né, de concentração. Até mesmo para preservar, não é? O cliente. Então, eu gosto, assim, eu acho que se a gente talvez tenha durado 73 anos, porque a gente perde 9, ganha 1, significa que quando a gente ganha, tudo que a gente perde mostra que existe um grau de conservadorismo, de segurança, de responsabilidade que nos leva a perder para alguém que eventualmente está sendo um pouco mais irresponsável, nessa alavancagem tomando um pouco mais de risco, ou que até, naquele caso específico, é mais competitivo, mais produtivo, mais capacitado para fazer aquele contrato. Aí tem que ser, isso que você falou, né? O perfil de cada um, né? Sim, do investidor. Ô, André, agora qual que é o seu plano assim, para a próxima década? É fazer o quê com o Grupo Aterpa? Né? Levar ele a que patamar? Você tem assim, isso delineado ou não? No caso aqui de vocês, tem que ser ano a ano, tem que ser ver os leilões, tem que ver as concessões? Eu acho que assim, a gente não planeja muito longe, a gente acha assim que a gente já tentou, a gente assim, no passado fizemos planejamentos estratégicos super elaborados, tentando mirar 10 anos, e eu acho que isso até foi um dos fatores que nos atrapalhou em algum momento, porque você quer que o papel seja mais real do que a realidade, quer dizer. Então, assim, eu acho que precisa respeitar os ventos, precisa respeitar a volatilidade que é natural do mercado. Então, a gente, assim, não tem vaidade de crescimento, nem de faturamento, nem de ser a maior do Brasil, ou de ser aquilo. É uma coisa, assim, muito de... Eu falo com a diretoria, a força, a potência que é um ano bom atrás de outro ano bom, uma sequência de anos bons, de anos que constroem, de anos que geram caixa, de anos que fortalecem a sua condição econômico-financeira, que fortalece a sua reputação junto aos clientes, que a gente quer assim, sempre performar muito bem naquele ano. Então, assim, a área comercial já está olhando 2025 e 2026, porque o que a gente tem que trabalhar para o ano já está em carteira. Existe vai mudar muito. O desafio operacional do ano, o desafio operacional que a empresa tem é performar o ano. Nós estamos em fevereiro, então temos que performar o ano. O comercial falou, como que eu ganho aquele 1 bilhão de contratos para eu garantir que em 2025 eu não tenha uma queda muito grande? E a gente até privilegia, nessa altura do ano, nós estamos em fevereiro, a gente privilegia contratos que vão culminar em faturamentos em 25, 26. Já está olhando lá. Precisando mais de faturamento para 24. Já está garantido de 24. Agora eventualmente vai até acontecer, porque o cliente tem a demanda dele ali, você tem que se encaixar na necessidade do cliente. Mas a gente não tem. Já está delineado. Mas assim, se você me perguntar 2030, eu quero estar com baixa alavancagem, eu quero estar com a cultura super forte, com um time assim, que eu tenha a percepção de que pode existir até igual, mas que não existe time melhor do que o nosso, tá? E, naturalmente, a gente está fazendo esse trabalho de amadurecer essa ideia do curto-longo. Então, eu acho que lá, vamos dizer, em 2030, se a gente tiver com uma boa carteira de contratos de 30, 35 anos, que são essas concessões, que criam uma berma de equilíbrio, que é um termo de engenharia, para a gente poder assim, passar mais fácil por vacas magras que certamente existirão. Veio uma pandemia, ninguém garante que venha outra situação aí, eu acho que pior ou igual. Caso, né? No nosso caso, por exemplo, mineração, a gente tem
bem definido na nossa estratégia, que a gente atua na avenida das mineradoras e na avenida das concessionárias. Mineradora é China, mineradora é crescimento mundial, é necessidade por commodity. Se tem uma certa crise, se tem uma baixa dos preços, é natural que os investimentos vão dar uma minguada, né? Sim. As concessionárias, para os próximos 10 anos, a gente vê um volume contratual e até de interesse das concessionárias, porque elas precisam do investimento para gerar receita. A obra não pode parar. A gente vê um volume muito grande já contratado e que nós e os nossos concorrentes vão ter que fazer. Eu acho que a estratégia que está bem desenhada e que está sendo executada é essa. André Salazar, CEO do Grupo Aterpa, hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. Inovação. André, falando um pouco de inovação, como é que está esse radar da empresa nesse trabalho de inovação, né? Equipamentos, drones, equipamentos não tripulados, né? Essa inteligência artificial, esse setor ele está usando muito de inovação? Como é que está caminhando nisso? Eu leio assim, algumas matérias que talvez não seja um setor tão vanguardista em inovação, mas obviamente tem. E a gente tem tentado ter. Eu falo que, como eu comentei, né, que a minha liderança hoje é muito mais indireta. Ela acaba sendo inovadora, né? Eu tenho diretores aqui, mas eu tenho diretores super entusiastas de inovação e a gente querem colocar programas. Aí criamos um programa de inovação, Inovaterpa, que era de 10 e tudo, aí criamos um setor de excelência operacional e esse ano a gente fundiu esses dois setores, então a gente tem uma área aqui que chama INEX, que é Inovação e Excelência Operacional. Mas assim, eu acho que a gente é super pragmático de olhar para inovações que tem de fato, assim, que a gente percebe que tem uma aplicação. Que vão resultar em gestão, né, de resultado para a empresa, né? E você citou os principais, quer dizer, em algum momento você tem uma inovação que é bem interessante, que é a utilização de um formato de gestão de projeto, que é o BIM e o Lean Construction. Então, o BIM são os projetos em terceira dimensão e um acompanhamento do projeto usando essa tecnologia tridimensional que hoje tá disponível. O Lean Construction é mais um approach ali um pouco que japonês, ali, de um just in time, de uma coisa de fato sem gordura, sem excesso, sem estoque, sem muita permanência improdutiva. Isso a gente já está conseguindo implementar em todos os canteiros. A nossa inovação mais marcante dos últimos anos foi exatamente o uso de equipamentos não tripulados. E isso faz diferença, então. Isso veio a partir da demanda dessas descaracterizações de barragem que tem o risco de rompimento. Então, até por uma exigência de Ministério Público, não podem ter vidas humanas que possam estar ali correndo o risco da barragem romper e essa vida se perder. Então, foi demandado pelos nossos clientes que a gente tivesse equipamentos que são videogame, né? O cara senta, tem 3 telas grandes assim, um joystick, um treinamento naturalmente, e um equipamento de 35 toneladas a 5, 10 quilômetros de distância, sendo operado remotamente, em que o operador está numa zona segura, em que mesmo que a barragem se rompa, ele não vai correr risco nenhum. Esses equipamentos vocês precisam comprar ou vocês terceirizam? Não, a gente compra os equipamentos, compra a tecnologia. A gente desenvolveu. Eu tenho um grande amigo que é o Edward Mason, que é da Mason, ela é dealer Komatsu e dealer também de várias outras dessas fábricas equipamentos também internacionais. E a gente fez um projeto piloto há uns 2, 3 anos atrás. A Komatsu é a segunda maior montadora do mundo, né, depois da Caterpillar. Então, a gente usou uma tecnologia que foi desenvolvida em especial para os equipamentos Komatsu e conseguimos colocar eles ali para rodar experimentalmente em contratos nossos
E aí o cliente gostou e o cliente falou, quero mais e vamos fazer, e fomos capacitando. Hoje a gente já tem 40 equipamentos na empresa que operam de forma remota e a gente tem uma parte importante, eu posso dizer que esse ano 30% do nosso faturamento vai vir de contratos que estão usando a operação remota. Esse mês a gente teve uma novidade super legal também, que foi a primeira obra que usou um equipamento, no caso, uma carregadeira elétrica. Olha. Então a gente inaugurou um equipamento que é fantástico, uma potência ótima. Em 1 hora ele carrega e opera 8 horas. Então, no horário do almoço, você carrega com eletricidade, o equipamento opera. E o nosso cliente adorou, porque tem também a pegada ambiental. Enfim. Que isso reflete, né, nas ações da empresa. Uma inovação assim também, né, super legal. Então a gente está super ligado nisso e queremos, assim, dentro de um setor que nem é tão inovador, a gente quer estar um pouco ali na linha de frente do que vem chegando de inovação. E eu acho que o Brasil é atrasado, né, em termos de infra. Então você olha para a Alemanha, olha para o Japão, olha para os Estados Unidos, olha para o que está acontecendo choque, né? Nesses lugares. Se tiver um pouco de percepção do que é aplicável para cá, você consegue trazer rapidamente, porque a tecnologia está lá, já foi desenvolvida. É questão da adaptabilidade, dos custos. Tem terceirização também de pessoas no grupo Aterpa ou não? É tudo... Pouco. É o pessoal todo aqui, o time todo de 3.200 funcionários. Os 3.200 são todos nossos. Uhum. E existem alguns serviços que às vezes faz sentido que sejam terceirizados. Então você contrata uma que a gente chama de subempreiteira. Uhum. E ela traz, às vezes, o equipamento, a expertise e alguma coisa de mão de obra. Mas, assim, eu vou dizer, por exemplo, imagina, a gente tem obras com mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 operários. E a gente tem que fazer almoço para 1.000 operários todo dia. Então, esse almoço... Não é atividade fim, né? Ele é terceirizado. A gente contrata um restaurante, uma cantina, alguém que tem a expertise de fazer essa alimentação em larga escala, com todo um padrão, como eu falei, nutricional e tudo, e aí é terceirizado. E alguns poucos serviços, mas no geral a gente atua de forma primarizada. Você falou também sobre essa questão social, o impacto social. Aliás, toda empresa acaba causando impacto social na área onde ela está atuando, né? No caso da Aterpa, vocês têm um impacto social nessas regiões todas que vocês atuam? E como ele se dá? O que vocês têm feito assim, para melhorar, para devolver para a região, né, toda a riqueza que vocês conseguem movimentar? Isso é das coisas que mais me emociona, assim, né? As coisas assim, eu quase fico com a voz embargada quando eu falo disso, porque realmente é muito bonito e dá um senso de propósito gigante, assim. A gente impacta naturalmente, assim, só com o movimento econômico, né? Como eu falei, a gente vai para lugares que não tem infraestrutura. Então você chega lá e demanda casa, demanda combustível, demanda comida, demanda transporte, e aquilo ali movimento, demanda materiais de construção que são locais, enfim. Tudo aquilo ali cria uma riqueza local que é boa e que às vezes, eventualmente, tumultua. Mas a gente, assim, nos últimos anos a gente conseguiu, assim, ter uma pegada social muito, muito legal, assim, muito emocionante. Então, desde programas, a Vale, por exemplo, tem um programa que ela chama de Partilhar, e que ela exige que todo contrato tenha um percentual do contrato, ali na ordem de 0,5%, seja investido em ações sociais, locais. Né? Aí tem as verbas, né, essas verbas de incentivo, tipo Rouanet, tipo essas verbas. Então, assim, só citando algumas coisas, assim, a gente apoiou, por exemplo, o Instituto Semear, que é um instituto de crianças com deficiência auditiva. Eu conheço lá o fundador, o mantenedor lá, o cara falou, nossa, vocês fizeram uma diferença enorme. A gente patrocina o time de basquete cadeira de rodas do Olímpico. Então, os caras conseguem jogar basquete, jogar os torneios e viajar, etc. A gente tem uma casa com 16 crianças lá na Cidade dos Meninos, né? Que é um projeto maravilhoso. Né? E aí, assim, a gente Jairo, do Dr. Jair.
A gente é patrocinador da Filarmônica. A gente conseguiu Também apoiar um projeto cultura. de um curta-metragem sobre o queijo da canastra. No final do ano, a gente mandou o QR Code com um filme e um queijo da canastra dos produtores que estavam no filme para todo mundo. Nossa. A gente fez agora um trabalho com uma escola de futebol aqui de Itabirito. É maravilhosa. A gente reformou uma escola, a gente fez uma obra para lá em Marabá, no Pará. Nossa. E aí tem um vídeo de uns 5 minutos com o depoimento das mães, com o depoimento das professoras, eu sei lá. Transforma as vidas todas. Nossa, é uma coisa daquela população. E aí tem muito treinamento, né? A gente pega pessoas assim de baixa qualificação, assim, acadêmica e tudo, e treina, e a pessoa sai dali operando um equipamento, com uma carteira assinada ali, com uma proteção, né? Então, assim, o impacto que a gente consegue gerar é grande, a gente tem essa percepção de que é grande, e a gente faz questão de trabalhar isso da melhor forma, inclusive de comunicar isso, porque eu acho que traz um senso de propósito assim, para as nossas lideranças, para os jovens que estão na empresa. Eu acho que todo mundo se sente feliz de pensar que a empresa que ele trabalha está gerando um impacto tão legal como a gente está conseguindo gerar. Sabe? André, e aí, além do grupo Aterpa, a família também tem a SM Metais, que atua em mineração, siderurgia. Como é essa outra parte? Seus irmãos que estão lá? Sim, a gente está dividido na Aterpa com construção e infraestrutura, e aí a gente uniu as nossas atividades de siderurgia e mineração no grupo SM Metais. A gente opera com a Fergominas, que é uma siderúrgica em Itaúna, que é uma das 3 maiores do estado. A gente produz 250 mil toneladas de ferro agusa por ano. E a gente tem hoje 3 operações de mineração de minério de ferro, uma em Brumadinho, uma em Passatempo e uma que iniciou as operações agora em janeiro lá no município de Guanhães. Então a gente está caminhando para uma produção somada nessas 3 minerações de 3 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Lá eu tenho o Rafael, meu irmão, como diretor de siderurgia, tenho o Lucas Salazar, meu primo, que é o diretor de mineração, e o Júlio, que é meu irmão também, como CFO, o diretor financeiro. E a gente tem o Danilo Melim, que é um sócio nosso, né, que está conosco desde 1995, que é uma pessoa espetacular, de uma capacidade empreendedora, de uma capacidade de conhecimento profundo, né, de mineração e siderurgia, que é um diferencial enorme que a gente tem. Então, hoje existe assim, uma competição saudável, curiosamente os faturamentos se equivalem. Até uns anos atrás, a SM dava um banho na Aterpa, esse ano a Aterpa conseguiu equilibrar um pouco o jogo, mas é um jogo de ganha-ganha. Eu participo só a nível de conselho, não tenho atuação executiva, e a gente também está muito satisfeito com o profissionalismo, com a perspectiva de crescimento. Esse volume aí de minério de ferro, ele é para atender outros mercados? É para exportação? Ou é para o grupo No geral, mesmo? é para exportação. Tem basicamente 2 produtos. Tem um produto de um minério granulado, né, que ele é um pouco maior, que normalmente fica no mercado interno atendendo basicamente os guzeiros. A gente até vende minério para nós mesmos, né? E aí existe o Sinterfeed, que é o pozinho, que é o minério fino, que é o padrão de minério que a China consome. E aí a gente vende para os grandes grupos aí exportadores, a própria Vale, a CSN, a Trafigura. Eles compram e misturam no minério deles mesmos e aumentam o volume deles, porque eles têm a logística para isso. Então, esse é um minério destinado para exportação. Você falou do faturamento aí, mais ou menos equilibrado, é o quê? 1 bilhão no Grupo Aterpa e 1 bilhão na SM Metais? Esse ano foi 1 bilhão, para o ano que vem é 1.200, 1.200. Legal. Na verdade, para o ano de 2024. Então, mas a gente evoluiu lá demais na governança, a gente teve uma consultoria que ficou por 2 anos aqui rodando os processos e evoluindo assim, sistemas de gestão. Então, eu acho que hoje, tanto a Aterpa quanto a SM estão com um padrão de governança, de gestão, que para empresas assim, familiares desse porte
é muito acima da média. Isso dá muito orgulho para a gente. André, muito legal essa conversa toda. Eu acho que a gente tem que ter depois uma outra conversa, porque é tanto assunto, né? É tanta atividade para mostrar, que tem muito assunto ainda que a gente não falou, mas a gente vai deixar para uma outra conversa. Você está aí, de parabéns, levando adiante a empresa, né, criada pelo seu avô, José Salazar, aqui, que ficou, né, esse vídeo aqui, todo mundo acompanhou aqui. E sua mensagem final, o que você quer deixar aí de recado? Vou quebrar o protocolo, vou te presentear com um livro que você citou, obrigada. Meu avô. Esse é um livro que foi editado foi um esforço assim, do meu pai. Meu pai estava assim, um pouco angustiado de pensar que as histórias que a gente viveu nesses 73 anos poderiam se perder em algum momento, porque as pessoas, né, estão passando. Então ele abraçou essa causa no ano passado e ele trouxe à tona todas as lembranças, as memórias dele, e de vários entrevistados, e a gente conseguiu contar essa história, né, dividida. O Juscelino Kubitschek, né? Nessas isso é muita história, né? 7 décadas, né? O que é o Brasil, né? E eu acho que a minha grande contribuição para esse livro foi no título, né? Porque eles tinham colocado do trecho ao topo uma história de sucesso. Eu falei, não, uma história em construção. Porque a gente usou muito o termo de um livro grande, que é mundialmente famoso, que é o livro A Ideia do Jogo Infinito. Quer dizer, o nosso objetivo não é ganhar o jogo, é continuar jogando. Então, a empresa tem um passado, mas para ela continuar tendo esse passado, ela precisa continuar fazendo história, né? Tem o duplo sentido, né, da construção, mas é uma história que o grande objetivo, qual que é o planejamento da empresa? É continuar no jogo infinito, é continuar contando essa história, né? E a gente se sente assim, hoje é um pouco clichê, mas a gente fala assim, aquela empresa de 73 anos, mas com fôlego de menino, porque de fato a gente conseguiu passar por um processo sucessório, que muitas vezes é ali uma fricção, é um ponto ali talvez de perigo de uma empresa assim familiar longeva, né? Mas eu tive o privilégio de poder fazer uma passagem de bastão super tranquila com meu pai, porque meu pai está aqui conosco todos os dias, ajudando, aconselhando, usando a experiência dele. Pai? Francisco Salazar. José Francisco André. E eu acho que a gente tendo passado e tendo consolidado agora a terceira geração à frente do negócio, vamos buscar o centenário, né? Temos aí 27 anos aí para escrever um livro dos 100 anos da empresa. Seus filhos já estão aí, né? Vem aqui. Já tem a camisa da empresa. A gente fez um evento de final de ano com o Bernardinho, técnico de vôlei, e eu levei pela primeira vez meu filho, vestiu a camisa da empresa, eu olho para a foto dele assim, legal, eu dá vontade de chorar. Muito legal. Que orgulho, né? Muito obrigado. Olha, eu que agradeço o livro aí, a entrevista, e mostrar um pouco desse setor que tem tanta coisa para fazer para ajudar esse país a crescer mais ainda, né? Então que você continue trabalhando e vestindo a camisa do Grupo Aterpa, questão de eu estar aqui com ela, mesmo. Porque muito orgulho aí de tudo que a gente tem conseguido fazer. André, muito obrigada, viu? Mais uma vez aí. Temos que marcar outra. Vamos sim. Depois você marca outra para a gente contar um novo ciclo de projetos do grupo. Legal. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje eu conversei com o CEO do Grupo Aterpa, André Salazar, em mais um episódio da temporada Minas S.A. Inovação. A gente vai para um próximo episódio para você ainda nessa temporada. Muito obrigada. Tchau. Minas S.A. Temporada Inovação. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos.
O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer.